Momento em que poderemos ouvir algumas respostas para as perguntas que vocês enviaram. Então eu queria convidar aqui para o nosso painel, os nossos painelistas da manhã, os nossos queridos pastores Técio, Paulo Mazzoni, Ficre. Vocês podem chegar aqui. Eu vou pedir uma salva de palmas para Jesus, por esses homens de Deus. Que alegria é recebê-los juntos agora como igreja. Vocês podem se sentar. Fiquem à vontade, vocês que mandam. Muito bem. Você que ainda não enviou a sua pergunta, vai aparecer o QR Code aí na tela, para que você possa compartilhar e nós teremos esse tempo juntos aqui. Eu vou só trocar o microfone aqui agora. E eu vou pedir para os nossos painelistas aqui só se apresentarem com o nome, para que a igreja possa recebê-los da forma que nós gostamos de receber. Então vocês podem falar o nome de vocês e a igreja vai responder. Eu começo e segue aqui. Olá, igreja, eu sou o Vitor. Oi, Vitor. Olá, igreja, eu sou o Paulo. Oi, Paulo. Olá, igreja, eu sou o Ficre. Oi, Ficre. Olá, igreja, eu sou o Técio. Amém. Que alegria recebê-los aqui. Nós estamos muito felizes. Eu queria dar só a oportunidade do Técio fazer uma breve introdução ao nosso querido pastor Ficre. Ele já apresentou o pastor Paulo Mazzoni. Ele fará uma apresentação mais detalhada no período da tarde, mas apenas para vocês terem uma noção de quem é esse homem de Deus sentado ao lado do Técio. Vou deixar que o Técio o apresente. Amém. Presente de Deus para nós, né? Receber o Paulo aqui. Obrigado, Paulo. Nós oramos bastante para saber quem Deus tinha separado. Temos certeza que Deus separou esse tempo para vocês dois estarem aqui. Ficre, imagina lá do outro lado do mundo, Egito. Ele mora hoje em Nashville, pastor numa igreja lá em Nashville, vai falar sobre isso. Ele é um egípcio, 99,99 egípcio, não tem mistura. Se você quiser treinar o árabe agora, pode falar com ele. Pode falar também a língua dos anjos. Pode falar francês, inglês, português, espanhol, italiano. Ele vai falar contigo. Deus deu 7 línguas para ele aí. Mas isso tem a ver com um propósito espiritual. Isso não é sobre o homem, né? É sobre a missão. É sobre o que a gente está falando aqui. Amanhã ele conta o testemunho de conversão dele, sobrenatural, aos 15 anos de idade, descrendo de que Deus existia e como Deus se revelou para ele de uma maneira absolutamente sobrenatural. O Ficre se converteu e Deus foi conduzindo a história dele para um movimento o qual ele faz parte hoje, de estabelecer igrejas ao redor do mundo através de universidades, de universitários. Então, o movimento Every Nations, que, se você já leu o livro lá, Weak Church, um livro importante, de um movimento de jovens lá na Filipinas, saíram dos Estados Unidos para as Filipinas. Esse livro caiu na nossa mão 3, 4 anos atrás, nos impactou. Como temos um missionário na Filipinas, fizemos costuras, chegamos ao autor do livro, Steve Murrow, que não pôde estar conosco e disse: olha, mas quero recomendar alguém da minha equipe muito precioso que coordena todo o movimento na América Latina dentro das universidades. Só para a gente entender, esse movimento já está em 82 nações no mundo que estabeleceram igrejas por meio de universitários. Como nós queremos entrar na cidade através dos nossos adolescentes, jovens em escolas, universitários, nós vamos ser muito inspirados por tudo que Deus tem feito aqui no mundo, né? Através realmente desse movimento. Fique obrigado.
casado com a Margot, que está aí. Margot, fica em pé, por favor. Olha aí, bênção. E Margot é boliviana, porque após a conversão, Deus movimenta a família do Ficre, o pai vai trabalhar na Bolívia, e tinha tudo uma história linda de Deus, né? Então, bem-vindo, Ficre, aqui. É um prazer. Muito obrigado, pastor. Para mim, uma honra e uma bênção estar aqui com todos vocês. Essa é uma muito amada igreja. E amo o nome da conferência, porque esse é o nome da minha igreja também. Minha igreja se chama Casa. Vocês entenderam bem o português dele? Ele estava em dúvida essa semana passada, a gente falando online. Ele falou, mas pastor, será que vão entender o meu português para falar? Ela falou, nós temos um pastor maravilhoso venezuelano e a gente entende muito bem o Raul, então nosotros vamos entender usted também. Espero que ele habla muito bem em espanhol, então vai ser benção. Teu português está muito bem. Amém, muito bom, obrigado, Fique. Obrigado a vocês, que privilégio para mim poder traduzir essas perguntas que esse povo fez sobre essa dinâmica da igreja nas casas. E a primeira pergunta eu queria abrir aqui com o Paulo, mas todos vocês poderão contribuir com ela. É uma sintetização de várias perguntas parecidas que chegaram aqui. Então, como ser assertivo, como ser eficaz no convite a um não cristão para participar da sua casa, sua célula, entre outras perguntas, né? Como lidar com pessoas resistentes nesse processo, mas para que possamos ganhar esse não cristão para a nossa casa. Ótima pergunta, porque existem 8 hábitos que um líder de célula eficaz precisa ter. A liderança não vai acontecer para alguém que não é assertivo ou intencional. Existem 8 hábitos, eu sugiro você, ninguém que é líder de célula pode deixar de ler esse livro que se chama 8 hábitos de um líder de célula. E no primeiro hábito é a oração, o segundo hábito é o convite. Você nunca vai alcançar pessoas achando que eles virão, porque Jesus falou para nós irmos. Então, nós é que convidamos, não só o líder, mas toda a célula. Agora, a primeira coisa é orar, por isso a oração vem primeiro. Nós oramos, a gente escolhe o alvo e depois a gente rega com oração. Se você quer fracassar no convite, é convidar. Primeiro, para convidar, você apresenta esse nome diante de Deus. E Deus prepara, nenhum semeador vai jogar a semente no chão duro. Todo semeador ara a terra, prepara a terra. Então, antes de convidar, você vai fazer gestos de amizade, de interesse, de carinho. Você vai demonstrar que você reconhece, enxerga aquela pessoa, que ela tem importância para você. Depois você vai estar dizendo isso para Deus, Senhor, eu quero aquela vida. Então, quando você faz uma lista com 2, 3 amigos, faz gestos, manda mensagem, sei lá, envia lá uma lembrancinha, dá um sorriso especial, vai se aproximando e faz o convite. Quando você fizer o convite, ele vai dizer que não. Claro que ele vai dizer que não. E você já sabe que vai. E você já sabe qual a resposta quando você convida alguém. É não. Ótimo, você convida de novo. E quando você convida de novo, você tem chance de receber um sim, mas pouca chance. Provavelmente, outro não. E você não desiste. E quando você ora, se aproxima, estabelece pontos de amor e insiste no convite, amigão, já pegou. Então, está na sua mão. Então, o convite é o segundo hábito mais importante, manter contato com pessoas. Não é? Por isso Jesus era amigo dos pecadores. Por isso Jesus preferiu não ficar lá no templo de Salomão e ir para a beira da praia, andar nas praças, porque ele queria gente. E nos gestos dele, de curar um, de cuidar de outro, todo mundo ouvia falar e corria. Quando você traz um, ele traz 2, traz 3. A partir daí você entra nessa maravilha. Então,
A pergunta é extraordinária, porque convidar é o segundo hábito mais importante para você ser um líder de êxito. Amém, obrigado, Paulo. Então, ora, convida e insiste. Quantos aqui são fruto do convite e a insistência de algum amigo que levou para Jesus? Vários frutos aqui de insistência. Então, não tenham medo de insistir. Ficre, que conselho você daria para trazermos a gente chama aqui de alvo de amor, que são pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, não cristãos, para esse ambiente de pequenos grupos, ambiente de discipulado? Eu concordo 100% com o pastor Paulo. A oração é o mais importante, porque quando nós oramos, estamos convidando o poder mais grande do universo para nos ajudar. Só Deus pode mudar o coração das pessoas e preparar ele para aceitar o convite. E a segunda coisa, como o pastor falou, um convite tem que ser irresistível. Insistente, mas irresistível. Então, nós tentamos fazer nosso convite a nossos amigos muito irresistível. Não só insistimos, sino também ponemos nossa história. Eu gosto de compartilhar minha história. Se você está conosco amanhã, eu vou compartilhar como Deus transformou minha vida, de ateu a crente. A nossa história é impactante para as outras pessoas e é bom trazer eles para casa, é bom trazer eles para o grupo de vida, a célula, mas se nós compartimos como Deus nos transformou, essa é uma boa porta para trazer eles. Amém, obrigado, Ficre. Tércio, vou conectar essa pergunta na próxima aqui, que é algo que você já vive junto com a Martinha na tua casa. E foi uma pergunta assim: abriremos a nossa casa na segunda-feira. Convidamos apenas vizinhos não crentes. Como conduzir? Qual a recomendação de forma prática? Amém. Bom, deixa eu dizer uma coisa sobre a primeira pergunta, que nós aprendemos isso, né? Aqueles 4 passos: ganhe para você, ganhe para a célula, depois ganhe para Jesus, depois ganhe para a comunidade coletiva. Fala comigo: ganhe para mim, ganhe para Jesus, depois ganhe para a sua casa e depois ganhe para a comunidade. Essa segunda e terceira às vezes varia. Às vezes o cara vai para a célula depois que ele já orou contigo pela amizade. Tem alguém que eu e Martinha oramos há 18 anos nessas cidades. Ele é uma pessoa de muita influência nessa cidade. Nós já tivemos vários níveis de jornada com eles. E quando a gente abriu a célula em setembro, eles estavam no nosso alvo de amor e eles vieram uma vez na nossa célula e não voltaram. Mas nós temos mais de 18 anos de relacionamento. É alguém que eu amo muito, ele me ama, mas ele sempre tem uma saída. E eu ainda não sei o porquê, mas ele voltou para a nossa relação na verdade, nunca saiu da nossa relação de oração. Agora que a gente multiplicou e começa a célula de novo, em setembro, eu liguei para ele sexta-feira. Liguei para 2 que já fazem parte desse grupo. E disse para ele: preciso te encontrar, preciso falar contigo de novo. Ele: Tercinho, que saudade. Falei assim: vamos tomar um café de novo? Você lembra aquele livro que eu te dei? Uma Vida com Propósito. Eu entreguei esse livro para ele no escritório dele no início desse ano. Falei: eu li tudo. Falei: então, agora nós vamos ler juntos, lá em casa. Eu preciso te convidar de novo para vir para casa. Aí eu falei assim: você fala com a Tati que de novo o Tércio e Martinha ligaram para vocês virem para casa. Aí fala assim para ela: vamos lá por 8 semanas pelo menos, para ele parar de encher. Fala isso para ela, porque eu não vou parar de te encher, até que você aceite. Mas eu tenho muita liberdade, são 18 anos, né? E ele disse para mim: Tércio, eu acho que dessa vez nós vamos, pelo menos as 8 semanas. Eu falei: que sejam as 8 semanas. Ele não vai aguentar quando ele chegar 8 semanas lá. O impacto do amor de Jesus lá dentro, ele não vai conseguir depois dizer não. Então, quero só dizer sobre a insistência. Nós estamos 18 anos orando por ele. Nós não vamos desistir deles. E aí, sobre isso, segunda-feira você vai começar. Eu acho que já foi dito. Eu e Martinho oramos sempre.
dizendo, Senhor, que as pessoas ao adentrarem aqui na porta da nossa sala, eles sintam a glória do Senhor aqui dentro. Primeira coisa que a gente faz é isso, né, Marta? Nós não temos dúvida de que aquilo que está aqui dentro do ser humano como um buraco só pode ser preenchido pela glória da presença de Jesus. Então nós oramos dessa maneira. E traduzindo para simplificar, a manifestação da glória é o amor. É uma pessoa, é Jesus. Então nossa oração é essa, que Deus, que o Senhor se manifeste aqui, que as pessoas sintam. Então ore por isso, segunda-feira, quando as pessoas chegarem, a casa pode estar linda, mas se faltar isso, ó, a casa pode ser a mais simples do mundo. Você já foi num hotel maravilhoso, que não tinha amor nos atendentes. Você entrou numa pousadinha simples, mas que parecia que o Senhor estava ali, que era tanto amor, atenção, cuidado. Célula é a mesma coisa. Se a pessoa chegar lá na tua casa, pode ser uma mansão, pode ser um lugar muito humilde. Se a glória do Senhor estiver lá, as pessoas nem olham para o que está à volta, porque ela está sendo impactada pelo que é mais importante, a presença de Jesus. Então, ame. Nós, quando fizemos o convite para a célula anterior, nós tínhamos 15 casais convidados para virem para a célula. Primeira noite, depois de 3 semanas orando, só nós, né, os 5, para trazer os 15 casais, nós falamos, finalmente, vai começar essa semana, segunda-feira vai começar. Sabe quantos casais vieram? 1 casal. Dos 15 casais, 1 casal. Gente, foi aquela sensação de frustração, e eu estou naquele encontro, eu, Martinha, o outro casal e o outro adulto solteiro com aquele outro casal, e eu estou dentro de mim me esforçando para me alegrar, porque né, eles estão aqui, já são líderes hoje, para a glória de Deus, foram enviados essa semana, abrem a casa lá, vão juntos, mas era muita tristeza pelos outros 14 casais que não vieram. O Senhor falou, não, olhe para eles que vieram, olhe para eles que vieram. E durante aquela célula o Senhor foi transformando meu coração, mas em 12 semanas nós chegamos a 23 pessoas, porque Deus foi fazendo algo extraordinário, e terminamos agora 1 ano de célula com 26 pessoas, e enviando 2 novas células para a glória de Deus, com novos convertidos indo sendo enviados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu vou entrar aqui um minutinho, porque eu concordo demais com o que ele falou, mas eu destaco também o que o Fiker falou. Se eu tivesse, segunda-feira, uma reunião com não crentes, essa aí, eu começaria, por onde começa? Eu contaria meu testemunho. E todo dia a gente faz dia do amigo. Está cheio de visitante, a gente pede para 1 ou 2 contarem como eles se converteram, o que é que mudou na vida dele. Todos nós temos uma história. E Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas. Então, dar um estudo bíblico, ensinar alguma coisa, talvez seja a pior maneira de começar. A melhor maneira é contar a história. E ouvir a história deles também. Conta a sua história. E ele vai contar a história dele. Não é de conversão, mas é de vida. E você? E você? E aí você conta a história. Lembra a mulher do poço? Ela saiu e foi, venham ver o homem. Que fez algo em mim. Então, o testemunho atrai as pessoas. Amém. E se você contar seu testemunho, todo mundo já vai se identificar, e semana que vem eles estão lá, porque eles querem a mesma coisa que você. Então, nesse mundo pós-moderno, o que mais vale não é o que você sabe, é o que você experimentou. É a sua experiência que eles valorizam. Então, dê testemunho, é lugar de testemunho. Amém. Amém, muito bom. Se você não sabe como contar o seu testemunho, aqui vai uma dica, se inscreve no Lidere, porque lá a gente ensina como você pode pegar o seu testemunho e ajustar para contar para as pessoas, inclusive, gente, no elevador. Sabe o elevador que você tem pouco tempo para dar um bom dia, até lá você pode contar o seu testemunho. Então se inscreve no Lidere, que você vai ter essa ferramenta a mais aí. Pastor Paulo, você considera relevante, ou qual o tamanho da importância e da relevância da liderança macro da igreja, e aqui a gente está falando do pastor sênior, pastores de área, os líderes ministeriais, liderarem uma célula, eles estarem à frente desse projeto? Eu acho fundamental. Eu não acredito em nenhuma iniciativa para a igreja e para as casas, se primeiro não for nas casas dos pastores e principais líderes, por uma única razão.
é muito difícil as pessoas liderarem. Vários motivos. Eu não tenho tempo, todo mundo não tem tempo. Dá trabalho, dá muito trabalho. Existe toda essa preocupação, não é, da gente se envolver demais. Então, há uma série de fatores que dizem não se envolva. Então, eu preciso de algo muito motivador. Como motivar as pessoas? O maior motivador é o exemplo do líder. Então, o exemplo do pastor quebra as outras desculpas, porque se o pastor, ele mesmo está fazendo, eu vou fazer. E as pessoas querem isso. Elas querem seguir um líder que não só fala, mas faz. Então, eu não acredito, e tenho visto muitos, aliás, milhares de igrejas fracassarem, porque o pastor lança a visão, se empolga com a visão, fica até na visão 6 meses, 1 ano, mas depois escolhe um coordenador de grupos pequenos, passa para ele e vai se deleitar nos programas na igreja. Sabe para onde a igreja vai? Para os programas. Sabe para onde todos irão? Para as instituições. E um pinguinho que teve uma experiência vai continuar lá. Então, a melhor maneira para você matar e sabotar é você sair do movimento celular como líder ou pastor. A melhor maneira de frutificar e de mobilizar é indo à frente, porque o pastor vai à frente, as ovelhas ouvem a voz e veem e seguem as pegadas. Então, o exemplo não é uma opção, é crucial. Vai fracassar se o pastor sênior, se o pastor máximo e sua equipe principal não forem os primeiros a abraçar a visão com entusiasmo. Amém, obrigado. Pastor Ficre, na tua experiência, como tem sido isso? Obrigado. Vamos ver se meu português dá para responder isso. Tudo que nós fazemos na igreja ajuda ou prejudica o processo de discipulado. E porque discipulado é o coração da igreja, o pastor e o de liderança principal tem que estar envolvido na frente. Esse é nosso ADN, é o melhor que fazemos. Então, como o pastor falou, é nosso exemplo, mas também é nossa vida. Até agora, o único que faço é discipulado. Prego domingo, sim, mas às vezes não estou domingo na igreja, mas meu grupo de discipulado, ainda estou fora do país, nos reunimos por Zoom, porque precisamos sempre manter essa cultura para a nossa igreja. E a igreja pode ver isso, os líderes, os pastores estão envolvidos, então ele também quer estar envolvido. Não é um programa que ponemos para que outros façam, é a cultura que nós moramos. Amém, obrigado, Ficre. Tércio. Amém. Nós cometemos exatamente esse erro aqui, Paulo. Nós, por sermos uma igreja muito ministerial, nós comentamos isso ontem aqui, por muitos anos geramos discípulos pelos ministérios, pelos programas, pelas atividades ministeriais, e embora sempre de alguma maneira vinculado à casa, à célula, com os anos a demanda ministerial foi nos tomando e nós fomos abrindo mão exatamente de frutificar a partir das casas. E fomos nos tornando células, pastores foram se tornando supervisores, coordenadores, e daqui a pouco a gente saiu de casa para cuidar da estrutura, né? Daquilo que foi falado aqui da instituição. E a repreensão do Espírito veio em 2022 a nós. A mim, pessoalmente, nós tínhamos transmitido essa responsabilidade a um dos pastores, o Maidana, que está aqui, inclusive, Cleusa. E naquela transição foi tão forte, como Deus falou no meu coração, que eu chamei o Maidana e Cleusa. Embora o Maidana e Cleusa também já tivesse até comentado isso conosco algumas vezes. Mas ali o Senhor falou no meu coração, me repreendendo, né? E dizendo, volta, porque isso é prioridade, deve ser prioridade para a tua vida, da Marta, voltar a fazer discípulo na casa de vocês, na casa de vocês. Não é apenas formando liderança, que é o que a gente sempre se dedicou ao longo desses anos, multiplicar discípulos, líderes saudáveis, mas nós tínhamos perdido aquilo que era a razão da existência da igreja, fazer discípulos. Então foi um quebrantamento pessoal, foi um arrependimento meu como pastor, mas como um discípulo de Jesus, meu e da Marta, e a decisão de voltar para frutificar na nossa casa.
Então, para a glória de Deus, a correção de rota também foi: você vai comandar isso, você vai ser com a Marta o padrão, modelo que eu tenho. Então, nós estamos altamente comprometidos e com uma resolução, né? Isso, eu posso largar qualquer outra coisa hoje no meu ministério, mas isso eu não abro mais até o último dia da minha vida, mão dessa nossa responsabilidade com o Senhor. Amém. Tudo começa pela liderança. Pastor Paulo, qual a sua sugestão? Como lidar com aquelas células, aqueles grupos que já se tornaram grupos de convivência, de comunhão, e que muitas vezes os crentes há mais tempo, eles inclusive estão desanimados e desmotivados para uma multiplicação, para serem enviados para abrir e liderarem uma célula. Realmente parece que aquele grupo travou. O que fazer para esse grupo ser envisionado e avançar na missão de fazer discípulos? Isso acontece muito, não é anormal e nem deve ser tratado como algo assim, né, criminoso e terrível, não. Acontece mesmo. Talvez um pelotão de fuzilamento fosse uma boa... Estou brincando. Tortura não. Não, estou brincando. Acontece mesmo. Eu tento de toda maneira. Eu entendo que, como pastor de uma igreja em célula, eu tenho que ser exemplo, mas eu tenho que me especializar também em motivar as pessoas. Tudo é questão de motivação. Eu, como líder, tenho que ser um motivador. Talvez a pessoa está desmotivada. E, às vezes, eu faço encontros com essas células, com esses líderes, motivando-os, encorajando, chamo para um café. Eu faço reuniões especiais, eu saio com eles para um retiro, invisto na vida deles, não é? Porque às vezes faltou investimento, faltou nutrir a vida espiritual, faltou encorajamento. Às vezes não, às vezes eu vou promover uma reciclagem e eu vou passar um tempo com eles reciclando o processo de evangelizar e tal. E só em última instância que eu vou realmente dizer: essa célula é uma célula problemática. Às vezes não, às vezes precisa ser trabalhado. Então, eu não perco nenhum, eu não perco nenhum. Se depois, ao final, essa célula não vai para frente, eu deixo lá, porque eu não vou criar um problema de alguém que está lá servindo, mas eu acredito também que Deus vai mover e vai... Agora, eu não deixo que ela se torne a maioria, que empurrem a igreja para esse lugar de acomodação. Então, mas acontece mesmo. Agora, reciclagem, aproximar, orar, dar a eles uma oportunidade para aprender, trazer o líder às vezes. Muitas vezes eu vejo alguns líderes, eu falo: passa um tempo vindo na minha célula. E às vezes eu mando pessoas, às vezes eu enxerto a célula. Eu levo alguém que é um convidador nato, que mesmo que ele não queira, vai trazer não crente. O não crente chegou, perturba aquela normalidade. Então, tem muitas maneiras sem que a gente tenha que agir assim, sabe, de maneira indelicada, porque é uma maravilha uma célula, mesmo que ela não seja tanto. Agora, na agenda da nossa igreja, 1, 2, 3, 4 reuniões, a quinta é dia do amigo. Todo mundo tem que trazer um amigo. Todo mundo tem que trazer. O estudo da célula, que aquele líder acomodado vai receber, não é um estudo. É uma reunião, um planejamento de uma reunião criativa de evangelismo. Então, ele vai ter que fazer isso. Então, todos os nossos estudos são assim. Ele vai ter que fazer conexão com Deus, que é um sábado, 4 horas de um programa especial. Ele vai ter que fazer festas de colheita, churrasco, futebol, passeios, para levar não crente. Se ele faz isso, eu acho que é impossível ele se acomodar. Mas calma, carinho, não precisa, se não, deixa lá, qual o problema? É uma boa célula. Assina embaixo, pastor Ficre. Está excelente a resposta do pastor. E o que nós fazemos é insistir. Se o líder está disposto a ser treinado, equipado, nós não deixamos ele. E ficamos ajudando e caminhando com esse líder até a célula, o grupo começa a multiplicar. Não tem nenhum problema que o grupo tenha convivência, isso é bom, mas convivência com outros, trazer os perdidos, aquele que não conhecem a Jesus. Então, não, estamos falando disso sempre, e por isso é importante o passo de equipar a liderança. E nosso equipamento não é uma vez por vida, sino constante. E
provavelmente a parte mais importante é lembrar, nossa visão é levar Jesus a nossos amigos que não conhecem Ele. Não é entretener cristão, é ajudar os perdidos a encontrar Jesus. Amém. Bom, aqui não acontece isso. O problema é só meu. Bom, depois dessa conferência nós vamos fazer uma fileira assim, vamos... Não, a gente está orando, né? A gente está no meio de uma transição, na verdade. E a oração está sendo essa, que o Senhor faça cair no coração de cada discípulo de Jesus, membro dessa igreja, o amor, a compaixão pelo perdido. Você falou isso hoje, eu creio nisso. Não tem nada que vai mover que não seja mesmo o amor pela cidade, o amor pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Programa, estratégia, treinamento, capacitação, vem para dar suporte e apoio, mas o que move uma célula a ir para fora é a compaixão e o amor pelas pessoas sem Jesus. É isso que temos orado por isso. Amém. E como lidar, pastor Paulo, com células, grupos que vão surgindo com pessoas de outras religiões? Vai vir um católico, alguém da igreja, outras igrejas protestantes. Aqui no Rio Grande do Sul temos um contexto muito forte de religiões de matriz africana. Lidamos de forma diferente com esse grupo? Como que você aconselharia? Bem, nas nossas células tem uma regra bem firme de que nós não podemos convidar pessoas de outras igrejas evangélicas, nós não convidamos crentes de jeito nenhum. Se o líder faz isso, aí sim ele pode ser retirado da liderança. Se ele começar a trazer, se um pastor me ligar falando, estou muito chateado porque tem um pessoal seu que está tirando gente da minha igreja, aí o pelotão de fuzilamento é real mesmo. Aí é morte, enforcamento em praça pública. Não pode fazer isso. Racha a igreja, cria problemas, não é? Nunca queremos fazer isso. Nós não queremos crescer trazendo gente de outras igrejas, é alcançando o perdido, aquele que não conhece a Cristo. E aí, aquela pessoa que é meu amigo, vive uma vida de não crente, seja em que religião ou sem religião, ele é alvo do nosso trabalho. Então, são todos muito bem-vindos. Às vezes é difícil, constrange, a gente no treinamento tem todo como lidar com isso, como alguém apresentar ali, como não brigar, mas ensinar. Só que o líder lidera, o líder que tem a palavra final. E a pessoa vai se convencendo, não é, de que lá onde ele tem uma religião, mas ele não tem Cristo. O nosso assunto não é religião, é Cristo. É a experiência com Deus, é a transformação, é a presença dEle, é o perdão, é a vida nova. Então, a gente recebe demais. A minha esposa, então, é especialista em católicas, quantas mulheres católicas, e ela fica na boa, né? E já tem gente, às vezes, pega água benta, joga na célula dela, e ela aproveita lá e na boa, porque quando o Cristo vai entrando, isso vai desaparecendo. Então, nós temos que abrir nosso coração, e o sinal mesmo de que Deus está movendo no nosso meio, é quando, inclusive, líderes de outras igrejas, na minha célula vêm padres, e eles vêm na minha célula, sabe para quê? Eu quero botar célula na minha igreja. E eu falo, pode vir. Não é? E às vezes o padre que vem para ver como é a célula se converte. E quando o sacerdote, o pai de santo, o líder de outro, vem e vê, ele sofre um choque. Então, graças a Deus. E temos lá o padre Luiz, que é um líder de uma célula maravilhosa, largou sua paróquia, largou tudo, importantíssimo lá no Vaticano, começou de novo, é um líder de célula, é um padre, e a célula dele fica assim de católico, não é? Então, a gente prega o evangelho, porque só Jesus salva. Se ele não confessa a Cristo, ele não é salvo, então ele tem que ouvir o evangelho, e após ouvir, ele vai tomar a decisão dele. Então, a gente semeia em todos os terrenos, e Deus dá a colheita. Amém. Pastor Ficre, vocês também têm esse desafio lá? Como que é o contexto de vocês? Sim, nosso contexto, porque trabalhamos muito nas universidades, para nós, outra religião é a realidade de todo dia.
as pessoas que Deus põe em nosso lugar para ministrar são ateus, agnósticos, não acreditam em Jesus, ou outras religiões como muçulmanos, budistas. Então, ajudamos nossos líderes a compreender essa realidade. Quase nunca temos uma pessoa que vem na igreja que é evangélica. Eu vou dar um exemplo. Então, um dos nossos líderes de grupo pequeno na universidade começou a treinar uma jovem do Coreia do Sul. Agora, ele é crente, mas está fora do seu país. Seu pai é pastor, mas nunca foi treinada em evangelismo. Nosso líder equipa ela em evangelismo e fala, vai e começa a compartilhar a palavra com sua companheira. Sua companheira é de Vietnã e é completamente budista. Nunca ouviu a palavra de Jesus na sua vida. E Glory estava tinha muito medo. Nunca na sua vida fiz alguma coisa assim. Mas ele foi e escreveu para mim, pastor, vai orar por mim. Pode vir a compartilhar. Eu falei, eu não vou compartilhar nada, esse é o seu trabalho. Eu vou orar. E oramos e Glory compartilhou o evangelho com aquela menina budista. Entregou sua vida ao Senhor na hora e vindo ao grupo pequeno. E começou a receber fundamentos. E quando terminou de escutar a palavra de Deus, minha esposa perguntou para a menina, o que vai fazer agora que conhece a Jesus? Ela falou, eu quero fazer o mesmo que a Glória fez comigo, eu quero fazer com outro. Nem podia dizer a palavra discipulado porque não conhece a língua, é nova. Mas ela começou a discipular outra pessoa e trazer ela. Glória a Deus, amém. Aleluia. Amém. Quantos milagres. Maravilha. Tércio, como lidar, né, com as outras religiões que chegam, mas também como preservar e promover a unidade do reino de Deus com membros de outras igrejas evangélicas que querem participar das nossas células. Amém. Esse é um dos princípios nossos aqui. Nós estamos num estado com muita divisão e partidarismo, né? Então, em 2001, quando chegamos aqui, nós identificamos essa realidade. Por exemplo, na Igreja Batista, de 12 igrejas, 11 igrejas que tinha naquele tempo, 7 tinham nascido fruto de divisão. Olha que triste. Então nós ali já estabelecemos esse princípio, que era preservar e promover a unidade do reino de Deus. Quer dizer o quê? Daquilo que existe você preserva, mas não basta preservar, nós somos promotores. O ministério nosso é de unidade, né? De promover a unidade do reino. Então nós construímos uma cultura que já tem aí 24 anos, onde nós, ao receber pessoas de outras igrejas de fora, quando mudam-se para cá, para a cidade, vindo de outros estados, outra cidade mesmo do Rio Grande do Sul, nós já acolhemos na célula. Esses nós já acolhemos, nos tornamos família para eles, membros de outras igrejas que vieram de outras cidades. Mas quem é da cidade, nós não acolhemos dentro da célula. Nós vamos passar por um processo onde nós vamos trabalhar essas pessoas para que elas possam realmente fazer uma transição seguros de que é um movimento de Deus e não um movimento do coração humano. Não é nem necessariamente porque quebrou alguma coisa lá na igreja anterior, mas ele não ouviu Deus mandando ele para cá e ele está simplesmente vindo porque ele está gostando mais daqui do que lá. Isso para nós não faz sentido, a gente não tem o foco de ver a igreja de Monte Serra crescer com membros de outras igrejas. Então, quando é da cidade, nosso objetivo é ajudar a fazer uma pergunta, se ele ouviu a voz de Deus para esse movimento e se ouviu, por que ele está vindo para cá e se isso está sendo uma transição saudável. Então a gente preserva e promove a unidade do reino de Deus na cidade. Nós queremos fazer coisas na cidade e fazemos junto com outros pastores e igrejas. Então digo isso, você não pode mudar de lugar, né, da calçada porque encontrou o seu pastor anterior ou irmãos anteriores lá do seu ministério. Não, isso não existe, essa possibilidade, porque nós somos um reino só. Amém, irmãos? Então na nossa célula também nós não aceitamos membros de outras igrejas, porque o propósito da célula é para membro da Monte Serra e para alcançar pessoas sem Jesus, né? Então quando a gente descobre que alguém entrou lá na célula e vem de outra igreja, membro, a gente descobre, a gente também procura ser bem claro para orientar que esse membro volte para a igreja dele, porque até era uma questão ética nossa, né? E o que você falou, Paulo, nós passamos aqui.
Nós passamos 2 situações na jornada onde pastores da igreja, da cidade, me procuraram. Às vezes a gente não entende alguns princípios que a gente tem e tal, mas por trás a gente já aprendeu algumas lições. Eu fui constrangido uma vez em Gramado, numa conferência de pastores. O pastor me chamou, o Michel estava comigo lá, sentamos à mesa, e ele me exortou falando que eu queria roubar membro que era líder da igreja. Eu nem sabia que esse cara estava numa célula, mas foi porque membro da igreja quebrou o princípio, uma líder, e o pastor pagou um preço alto de constrangimento com um irmão de trincheira, um outro pastor. Então isso é muito sério, a gente faz isso com zelo. Agora, sobre pessoas de outras religiões, eu diria o seguinte: Paulo, quando ele escreve, ele diz: um planta, o outro rega, e Deus é quem faz crescer. Então a gente nunca sabe como é que aquelas pessoas que chegaram na nossa célula estão nesse processo. Mas eu arrisco dizer que, na sua maioria, pessoas já plantaram, pessoas já regaram, não é? Ele já passou por... Deus está... Nós somos parte de uma rede. Não é nada sobre nós, é a igreja se movimentando. Semana passada aqui no nosso Café de Boas-Vindas, retrasado, eu encontrei com um jovem e perguntei: de onde você vem e tal. E ele falou: pastor, eu sou fulano de tal, eu não sei o quê. E eu era um sacerdote daquela religião, Santo Daime, sabe? Daquele chazinho, daquela erva e tal. Era mesmo, 10 anos. E como é que você chegou aqui? Como é que você se converteu? E ele disse: olha, muita gente já na minha vida semeou Cristo, tentou falar de Jesus para mim. E eu estava lá, cego, dentro daquele lugar, mais um dia. E aí eu não quero escandalizar ninguém, né? Porque eu creio que certamente muita gente já estava de fato orando por aquele jovem, semeando para acontecer o que aconteceu. Ele disse: pastor, eu estava numa cerimônia, agora sendo treinado, no final do meu treinamento para ser sacerdote, quando eu tinha tomado o chá, então eu estava em tese, sob efeito daquele chá, e eu ouvi uma voz dizendo para mim que aqui não era o meu lugar. Aí não é o seu lugar, não é aqui o seu lugar. E ele então perguntou quem era aquela voz. Ele disse: eu sou Jesus. E o que eu devo fazer? Ler a Bíblia. E ele disse que ele saiu daquela cerimônia, ele começou a ler a Bíblia. E na Bíblia ele começou a ver todas as coisas que confrontavam a prática que ele tinha 10 anos na vida dele. E ele então procurou uma igreja, veio aqui no primeiro culto, ele se converteu aqui. Já estava no Café de Boas-Vindas, foi batizado domingo retrasado aqui no nosso meio. E agora já está sendo enviado para uma das células que nós multiplicamos. Um dos nossos líderes vai cuidar dele, para ajudar no discipulado agora. Então, é maravilhoso que chegue todo tipo de gente dentro da sua célula, com todo tipo de religião. Não ataque, não critique, mas apresente a pessoa Jesus, que Ele resolve os nós que tem da religião. É Ele quem resolve. E na palavra Ele vai crescer, e a palavra lava, limpa e desfaz todo nó de mentira e engano de Satanás. Amém. Que riqueza, hein? Vamos aplaudir ao Senhor pelo que ouvimos aqui nessa manhã.